Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Galera, nessa temporada final aqui eu tô muito emocionado, muito feliz, muito contente, porque eu tô realizando sonhos. Nesse momento especial e dessas homenagens, eu queria de fato muito agradecer a nossa convidada de hoje. Primeiro porque, assim, além de compartilhar com a gente sua sabedoria, sua experiência, seus trabalhos, também tem um motivo, assim, muito especial. Eu sou muito fã do trabalho dela, tem muito tempo que a gente tá tentando gravar juntos. Inclusive, eu uso esse espaço aqui agora pra até agradecer pela paciência que ela teve comigo, assim como uma lady aguardou o momento e hoje nós estamos gravando aqui. Eu queria muito agradecer, dizer pra vocês: bem-vindo à Versão Dublada, Sandra Mara Azevedo, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, né? Depois de tanto tempo, né? A gente conseguiu marcar uma horinha pra conversar. Eu que agradeço. Eu adorei sua camiseta, logo de cara, gostou? entendeu? Chavinho. Então achei que você tá no tema bom, a gente vai falar muita coisa hoje. Se você muito quiser, legal. Estamos preparados aí para falar. É vida vivida, né, na verdade, né? Então não tem nenhum roteiro específico e nem pré-determinado. É isso. Versão Dublada. Você falou, né, o roteiro vivido, muito bonito isso, porque a gente para recordar, né? Nós recordamos a nossa trajetória, a nossa história, o nosso dia a dia, né, de trabalho, que é tão naquela correria de sempre, né? Mas é uma correria prazerosa, uma correria boa, uma correria que a gente... Para quem gosta do que faz, é uma correria muito boa, né? Eu adoro o que eu faço, então eu nunca tô preocupado com finalmente, eu tô preocupado com por enquanto, entendeu? Então, no momento que eu tô fazendo, é o melhor momento para mim, porque pode ser o que for, pode ser um documentário, um desenho, uma novela, o que for. Eu tô sempre curtindo muito o que eu tô fazendo. Não, sensacional. E atualmente você, além, claro, né, da sua profissão, você tá engajada nas redes sociais, publicando vídeos, ensinando as pessoas sobre a dublagem. Conta pra gente sobre essa nova vertente, já se divulga suas redes sociais pro pessoal. Tô no Instagram, Sandra_Mara_Azevedo. O negócio é o seguinte, Igor, a verdade é que era um desejo, assim, foi meio que intuitivo também. Eu não estava pensando em fazer nada, porque eu sou muito das mídias sociais, eu não fico o tempo inteiro postando coisas. Na verdade, era um desejo mesmo de falar a respeito da profissão, porque eu tenho cá comigo e observando o meu entorno que poucos colegas falam da profissão. Falo de mim, do que eu faço. Então, existe um ensimesmamento, né, se é que eu posso usar essa palavra, para falar da profissão. O que acaba sendo sempre um percurso também, uma jornada também. Mas aí eu fiquei pensando que talvez tivesse muito mais informações que muita gente não soubesse. E aí era um desafio imenso, porque falar de 60 e tantos anos já de dublagem no Brasil, falar de tanto tempo de dublagem em tão pouco tempo, porque os vídeos tinham que ser curtos para poder o Instagram gostar, para que as pessoas pudessem ver. Então, assim, é um desafio. Mas eu acho até que ficaram bem bons, assim, eles não aprofundam, mas eles são bem informativos e eu acho que ficou bacana. E eu espero que muita gente veja. Eu acho que o engajamento está meio devagar ainda. Eu também não faço nada para que a coisa aconteça, né? Eu preciso me divulgar de uma forma um pouquinho melhor. E divulgar, obviamente, a profissão e os vídeos. Mas tô aí num processo, tô num aprendizado também. E esse era o desejo. Que bom que você gostou. Ah, adorei. Sandra, você tá no caminho certo, porque uma coisa que eu sempre faço no próprio Versão Dublada, eu vou na contramão do que o algoritmo pede, a regularidade também é um grande empecilho, mas eu não vejo isso como um problema, porque os vídeos são feitos com o coração. Exatamente. Ali quebra qualquer barreira. Então, quando você produz um conteúdo e a gente recebe esse conteúdo, você percebe que passou por incrível ali. Você não colocou algo mais ou menos. Você pensou, falou, cara, essa informação é importante. Tem que dar um jeito de comprimir para que funcione. Então, isso é o mais importante. No caso dos vídeos ali também, assim, como eu estava dizendo, são tantas informações. Me dava um pouco de angústia. Do início ao fim, eles são pensados por mim. Eu escrevo o texto, eu penso tudo.
tudo. Eu tenho uma pessoa que faz a gravação, que faz edição e música e tal, mas eu tinha que pensar tudo, então me estressava profundamente. Porém, num certo sentido, me dava uma tranquilidade, porque a maior parte das coisas que eu falo eu vivi. Então, assim, ali tá embasado, procurei informações para que não ficasse uma coisa vazia, né? Eu primeiro realmente falei com o meu coração, porque era o meu desejo de falar da profissão, do meu amor, então tentar guardar nos vídeos pequenas quantidades de informação, mas que falasse da profissão, porque fala desse meu amor, fala desse meu desejo de falar da profissão com esse afeto que eu tenho por ela, né? Então, assim, não foi difícil nesse sentido, mas ao mesmo tempo estressava, porque eu tinha que escrever um texto que fosse coerente, claro, e que tivesse uma duração e um tempo, e que as pessoas percebessem exatamente isso, esse afeto, esse afetivo, essa ligação profunda que eu tenho com o que eu faço. Nossa, que demais. Essa resistência precisa sobreviver. Essa é a nossa missão. Agora aos seus postos. E que a força esteja conosco. É bem inspirador, sabia isso? Que é bem bom. motivador. Continue, por favor. Agora eu tô pensando porque partiria para uma nova fase. Como você falou também, eu não consigo ter essa regularidade que o algoritmo pede, porque não é uma coisa mecânica, não é uma coisa industrial. É um negócio que está sendo feito na medida que a minha intuição vai me pedindo. Então, que bom que você percebeu isso, porque eu espero que as outras pessoas também percebam, mas sempre falando do desenvolvimento da dublagem juntamente com todo o resto que acontece em torno dela, entendeu? Então, quem sabe depois voltar para trás e fazer vídeos mais longos para aprofundar mais todo o passo a passo que eu fiz até agora, né? Interessante. Pensa no TikTok também, o TikTok tá lá no TikTok, tá no YouTube e tá no Instagram. Mas, muito legal. Mas a meta era o Instagram para ver se chamava um pouco a atenção, porque esses vídeos precisam ser vistos, né? Porque é muita gente querendo fazer dublagem, né? A profissão foi descoberta praticamente nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, e tem uma quantidade infinita de pessoas que querem ser dubladores. E eu acho isso muito positivo, mas eu também acho que as pessoas não conhecem todo o percurso que a dublagem fez. E é importante falar a respeito disso, porque é aquela história, né? Você chegou agora e já quer sentar na janelinha? É aquela máxima, nada né? contra os gênios que chegam e sentam na janelinha. Eu acho que bem venham eles. Bem venham os gênios. Tomara que apareçam gênios de dublagem aí. Mas a gente sabe também que isso aí é um pouco ilusório, né? Eu acho importante falar, todo o nicho do canal é focado em pessoas que respeitam a dublagem, tem essa curiosidade para saber quem são seus profissionais por trás. Tem uma parcela também que também busca conhecimento para tentar se tornar um dublador. E eu sempre falo muito isso aqui no canal. A dublagem, ela não é uma técnica que você aprende em 2, 3, 4 meses. Vai uns 5, 6 anos fazendo personagem pequeno, grande, vozerio, ponta, coadjuvante. É porque é uma técnica que é difícil por si só. É uma prática, é a inteligência rápida, a leitura dinâmica. Boa. Então, a dublagem, esses novos talentos que surgem, se eles não olharem para esse lado, não olhar para os nossos veteranos, pela história que já foi escrita e ela tá aí, e não observar essa galera para replicar de uma forma de melhor para cima, não vai ficar legal. Então, assim, é essa ânima do processo, é a gente manter a qualidade da dublagem que foi construída lá atrás, é valorizar esses talentos, valorizar quem tá com a gente, valorizar quem já foi e fazer com que lá na frente as próximas gerações continuem nessa mesma pegada. Então, muito importante esse conteúdo que você faz, é muito importante também essa preocupação para que a dublagem, ela não simplesmente se transforme em uma profissão mainstream, né? Mas que ela se torne algo que continue sendo artística, mas que não perca a essência sempre da arte inspirando a profissão. Não, e apesar de tudo, não perca o humano dentro da profissão, porque a inteligência artificial tá aí, né? Cutucando a gente. E se não perder o humano, ou seja, essa capacidade realmente de emocionar, essa capacidade de perceber a nuance da cena numa dimensão que somente uma alma pode perceber, se não tiver isso, eu acho que morre tudo. Ninguém tá falando de voz, porque não precisa ter vozeirão para ser dublador. Claro. Não precisa ser o ator que se desmancha no palco, nem na TV e nem no cinema. Não precisa
precisa de nada disso, mas precisa de um outro monte de coisas que você só vai entender o dia que você estiver lá na frente do reality show, do desenho, do que for. E a voz, quando você colocar ela lá, vai ser sempre a sua, mas você ter sempre em mente presente que é sua, é humana, mas ela não é mais sua na medida que estiver lá. Então, como é que você vai fazer para deixar ela lá e não aqui com você o tempo inteiro? É isso. Então, esperando que a inteligência artificial não nos ouça e não aprenda tudo isso. Mas é um assunto bem delicado mesmo, assim, porque a gente fala, brinca com isso, mas foi importante você tocar nesse assunto, porque tá cada vez mais ativo isso, e não só na dublagem, como em outras profissões também. A evolução da tecnologia, historicamente, sempre foi assim, sempre teve essa movimentação para que a tecnologia tirasse o homem. Isso não começou agora. Tudo né? bem, Na Revolução Industrial, né? mas aquilo que você bem falou, né? A alma você não consegue fazer virtualmente, né? Com a inteligência. Eu acho que aquilo que a arte se torna presente, ela também não... Você pode replicar, mas até as inteligências artificiais que replicam é inspirado no banco de dados de profissionais. De pessoas que antes deles, em algum momento, tiveram essa intuição que vem do divino, que vem de algum outro lugar que não é a mente, entendeu? Mas é um assunto bem importante a gente falar aqui. Isso é verdade, mas não significa que ela não pode ser uma ótima jardineira. Afinal, ela é uma horticultora. Quando você fecha os olhos e vai lá no seu início ali, quais são as lembranças que vêm à sua mente? Quando, com 14 anos, entrei num estúdio pela primeira vez, eu acho que eu sofri do mesmo mal que todo mundo sofre hoje em dia quando vê um dublador pela primeira vez. Eu também fiquei meio encantada, assim, porque ao contrário de vocês hoje, que têm a informação a respeito, eu sabia que aquelas vozes não eram naturais dali do filme, dos desenhos, das séries que eu via. Mas eu não sabia como se fazia aquilo, a gente só tinha aquela percepção de que aquilo era sobreposto, vamos dizer assim. Mas aquilo era tão bacana, inclusivo, né? E não existia nenhuma informação a respeito de dublagem, tanto é que durante muitos anos as pessoas diziam pra mim, você faz dublação? Ah, você é dublê? Eu falava, não, olha, dublação não existe, eu dizia, e dublê piorou. Outra coisa. Então imagina que eu, quando entrei num estúdio, eu sofri do mesmo mal. Eu fiquei encantada, a lembrança maior que eu tenho é essa mesmo, é de ter desvendado um mistério que pra mim, eu não sabia nem que ele existia, porque na verdade eu nunca me interessei profundamente por dublagem, porque eu não sabia que existia. Claro, sim. Por arte de nenhum tipo, a não ser as peças da escola, recitar uma poesia de vez em quando, fazer alguma coisa desse tipo, mas eu não tinha nem em mente, na minha família não tem ninguém, nem se passava pela minha cabeça que eu pudesse seguir uma carreira que fosse meio parecida dentro dessa vertente aí, artística, mas então, para mim foi tudo uma descoberta mesmo. Então a maior lembrança é a da menina encantada, exato, da menina encantada, descobrindo um universo que encantava ela e que não tinha nem ideia de que aquilo existisse. Caramba, que legal. Era muito legal. Sabe quando você vê o Gene é um gênio, ou a Fazendeira, não tem um som que tem um fundo, uma ambiência. Então aquela ambiência, aquele estúdio imenso, sabe? Aquelas pessoas todas. Então, nesse momento, eu acho que eu já compreendi que isso tudo batia no meu afetivo, já logo de cara, batia no meu coração. Eu acho que a minha profissão se desenvolveu comigo exatamente nesse lugar, dessa coisa maior que para mim preenche o meu emocional, preenche a minha vida realmente amorosa, entendeu? Que legal. Então, e acho que é isso que é o maior, assim. Existiu em uma fase da dublagem, eu não sei se hoje em dia, mas existia gente que falava assim, já fiz tantas horas esse mês, já tá ok pra mim, vou ganhar tanto, já tá legal. Eu não tô dizendo que eu sou exemplo e que ninguém tem que me seguir, mas eu nunca fui desse jeito. Eu sempre entrei num trabalho, eu sempre entrei no estúdio, sempre pensando no que tava na tela. Se era 1 hora, se era meia hora, se era 5 horas, se era 4 horas que eu ia ficar ali, se eu ia receber X, Y, Z. Óbvio que dinheiro importa na vida, não é que não importa. Claro. Mas o que eu quero te dizer é que eu, Sandra, sou
sou desse jeito. Para mim sempre bateu nesse lugar do amor, do afetivo, de me preencher num nível muito mais profundo, que é esse do coração mesmo. Então é essa a minha lembrança, né? Isso que permeia a minha estrada. E é isso, assim, claro, a gente precisa do dinheiro, as contas elas não param de aparecer. Jamais! Podiam parar, né? Podiam. Aquele lixo não vai ficar com o dinheiro do Kenny. Podemos acabar com ela. Como era também chegar ali, você falou sobre os espaços grandões, né, os grandes estúdios. Tinha um banco enorme, as pessoas fumavam dentro do estúdio. Caramba. Era uma loucura. Então imagina chegar nesse universo. Foi impressionante pra mim. Caramba. E assim, nem tudo é número na vida, né? Eu Claro. acho que à medida que o tempo passa, isso aí me confirmou. Eu acho que é mais fácil você encontrar significado para levantar todos os dias se você estiver levantando pelo coração. Tanto é que eu sempre gosto de dizer que o que é meu é meu. Muitas vezes eu vejo também colegas dizendo, mas essa boneca era minha, mas isso e aquilo. Eu olho e falo assim, vai ver que não veio para mim porque não era para ser meu, entendeu? Porque é exatamente dessa forma que eu fico imaginando conduzir mesmo, pelo coração, pelas coisas que me afetam afetivamente, como eu digo nos meus vídeos. Não, porque eu não quero que fique nem mais um segundo neste lugar, Maria José. Olha só como está vestida. Nessa época da bancada ali, você começou na Maga? Como foi essa eu época? Na verdade comecei na BKS. Eu estudava numa escola, mesma escola do Garcia Júnior, inclusive, na mesma rua onde tem a BKS. Não estudávamos no mesmo horário e nem na mesma classe. Porém, tinha um amigo da minha irmã que também estudava na mesma escola, que tinha algum parentesco lá na BKS, e essa pessoa falou a respeito de teste que estava tendo, porque precisavam de adolescente, molecada, para gravar. E a gente ficou todo mundo assim, fazer? Como? Quando? Por quê? E foi muito. E foi um monte de gente lá da escola fazer o tal do teste. Eu passei, nem minha irmã não passou. Até eu ir pra Maga, pra fazer, que seria lá na TVS, demorou uns 4, 5 anos ainda, pra ir fazer uma escolinha ali com o Garcia Neto, o pai do Garcia Júnior. Uhum. E aí se colocavam trechinhos de filmes na tela, e a gente ficava ensaiando em cima. E o curioso é que era um filme western, tipo um filme com John Wayne, não me lembro os atores, mas a gente tinha que dublar essas pessoas, porque assim, indiferia se era homem ou se era mulher. O negócio era aprender a tal da técnica de colocar a minha voz lá na tela e não ela ficar comigo. Existe essa dificuldade também, né? Muito dublador chega lá no estúdio e fala assim e tal, e acha que tá falando lá Não tá. Às vezes eu falo da mesma forma e a minha voz tá indo pra lá. É tudo uma intenção. Por isso que, assim, pra você ver como o coração e como a cocriação ela é importante na dublagem, porque a intenção, essa colocação, essa energia que eu coloco lá, eu não leio o texto pra mim, eu leio para o personagem. Tanto é que a gente fala tanta coisa. Outro dia eu gravei, eu falei, gente, não lembro uma palavra do que eu disse, porque era um texto tão difícil, eu falava de assuntos tão diferentes daqueles que eu trato no meu dia a dia. Sim. E você fala assim, meu Deus, o que eu falei mesmo? Então é isso, a intenção que a gente coloca, ela fica lá, né? Acabou que eu fazia essa escolinha, nessa escolinha era para aprender a colocar a voz lá, e a gente foi fazendo. Tanto é que aí ele colocava velho, jovem, homem, mulher, e imagina Genial. Com voz de 14 anos você dublar o John Wayne, vamos dizer assim. Muito bom. Mas era só para ele ir avaliando e ele ir conduzindo a gente, entendeu? Uhum. E toda tarde eu ia lá e fazia aquilo, ficava umas 2, 3 horas lá fazendo aquilo. Era um banco enorme, todo mundo sentado, e ia na ordem do banco, na ordem da chegada. O último lá que estava sentado no início do banco, subia ali no praticável, se precisava subir, no meu caso eu precisava porque eu era pequenininha, aquele microfone boom, aquele estúdio imenso, muita gente fumando, o diretor fumando. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, o que tá acontecendo? Eu tô cheirando tanto cigarro. Eu vou contar tudo pra minha bisavó que você me deu uma surra de pançadas! E você sentiu muito essa transformação da dublagem junto pra dublagem separada? Porque a dublagem junto tem essa energia, né, da troca. Durou bastante tempo, assim, concomitante a dublagem junto e a dublagem separada. Porque eu acho que um dos primeiros lugares a eu dublar separada de todo mundo foi lá na TVS, a famosa dubladora que tinha lá dentro da TVS, onde começamos a fazer novelas mexicanas, e o Chaves foi feito lá, e a Turma do Charlie Brown, e vários outros produtos. Lá foi o primeiro lugar que eu gravei
sozinha. Olha Agora, só. quando eu saía de lá e voltava para gravar na BKS, ou ia na Alamo, ou em outros lugares, ainda gravava acompanhado. Aí a Alamo foi, acho que a segunda casa que eu fui, começou a gravar separado. Devagarinho, todo mundo foi fazendo assim. Mas demorou bastante, viu? Durou um tempo Foi, né? ainda. Durou porque eu morei na Itália, voltei da Itália e ainda na BKS a gente gravava junto. Pelo menos os dois principais, sabe? Aqueles dois que estivessem percorrendo o filme todo, a série toda, gravava junto. Na Master Sound também gravei muita coisa ainda junto, mesmo depois que voltei da Itália, já era 97, 98. Demorou bastante tempo. E já tinha também a tal da história de gravar separado. Quem se apaixonaria pelo Minduim? O técnico mais tonto que existe. Não sabe lançar, rebater, correr, nem nada. Coitado. Eu fico pensando, né, nessa trajetória, né? Antigamente dublava junto, tinha uma vela, tinha uma película, né? Tinha toda uma questão por trás ali, era esse lado mais artesanal que era fazer as gravações. A moviola, que era, né, gigante ali. Depois foram pras fitas e tal. E hoje em dia dublando de casa. Você imaginou que um dia você fosse dublar de casa? Não. Ó. Eu acho que a arte prescindir de contato é estranho. Porque o autor escreve, condensa lá sozinho, e o ator vai lá, tira do papel, repropõe, põe na tela, põe no teatro. Então, assim, você vê que mesmo fazendo sozinho, o autor escrevendo sozinho, depois aquilo não acontece sozinho se não tiver outras pessoas para ler o livro dele, para ler a peça dele. Entendeu que a gente trata de gente? A gente fala sobre gente, a gente fala sobre como nós somos, sobre como nós poderíamos ser, sobre todas as hipóteses ligadas à raça humana. Então eu acho que tá tudo muito ligado à interação. Então eu jamais pensei de gravar de casa. Porém, ainda gravando de casa, tem uma interação, né? Porque o técnico tem que te mandar o link, o diretor tá ali naquele link com você, e você interage pelo menos com essas duas pessoas, que seria mais ou menos parecido quando a gente tá no estúdio. Você não tá sozinho, né? Não tá sozinho de fato. Aliás, acontece a magia a partir dessas três bases, vamos dizer, né? A direção que assistiu, revisou, sabe do que se trata, para contar pro dublador, o dublador que vai lá pôr a voz, e o técnico que, se não tiver ali atento e sensivelmente colocado para saber o que é necessário para aquela cena, aquilo também acaba não acontecendo, né? Então a gente parte que a premissa é vezes 3, e no universo tem muita coisa vezes 3, né? Tudo que vai e volta, né? E bate lá de novo, né? Isso. Mas eu acho assim, eu acho positivo, acho que a gente aprendeu muita coisa nesse período remoto, acho que foi muito importante todo o percurso feito, porque a gente não sabia que era possível em larga escala como foi feito, né? Porque tem milhares de produtos agora em todas as plataformas, streamings, etc., foram feitos exclusivamente de forma remota. Então, eu acho que é muito positivo, porém eu acho que prescindir de gente chega uma hora que não dá. Então, eu tenho a impressão que pode ficar um híbrido aí, pode ficar uma coisa meio misturada, podem ter produtos que fiquem bem sendo feitos remotamente, mas terão outros produtos que será necessário uma presença e um contato um pouquinho maior. E eu acho que é importante a gente interagir, sabe? Para ir além, né, daquilo, né? Não ficar preso, que nem você bem falou. Bom, faz muito tempo, não faz, Yoruichi? Você sabe o quanto que eu sou fascinado pela profissão, no modo geral, pela história e pelo ato de fazer, né? Então, assim, o estúdio para mim é um lugar muito mágico e eu acho ali tudo muito sagrado, assim, para mim. Eu uso até essa expressão justamente porque eu tenho um respeito muito grande a tudo que acontece ali. E acho lindo você falar desse sagrado, desculpa te interromper, Imagina. Porque acabou ficando mecânico. Gravando de casa, você cola um link no outro, você nem respira. Muitas vezes você não vai no banheiro. Conheço histórias de pessoas que passam o dia inteiro de camisola. Quer dizer, não existe nenhum tipo de preparação física para que aquilo aconteça, você entendeu? Então, assim, eu compreendi que muita coisa é feita, beleza, ok, porque eu também faço, mas ficou no conhecido mecânico e não no artístico. É complicado. Eu, particularmente, eu gosto do ar do estúdio, eu gosto dessa característica. E eu também acredito, que nem você bem falou, que esse híbrido ele é importante também para unir as praças, né? Rio, São Paulo. Sim, Às sim. vezes tem pessoas também que têm problemas de saúde, assim, para ficar se locomovendo. São casos a serem analisados. Nós não estamos mais no início da pandemia ali, onde que ninguém sabia o que iria acontecer. Tem que ter, no mínimo, uma estrutura excelente ali, né? De acústica, de microfone,
microfone e tal. É um assunto bem... É não vou dizer delicado, né? Eu espero que seja sempre tão feliz como hoje. Te amo, mamãe. E como é essa relação pra você? Porque hoje você é uma mestra, né? Mas um dia você chegou e olhou e tinha mestres ao seu redor. Como foi aprender com eles? Ouvir dicas, talvez puxão de orelha também, porque eu sei que muitos também eram assim, são assim. Como era essa relação? Da minha parte, de profundo respeito. Eu acreditava naquela hierarquia, eu acreditava que eles sabiam mais do que eu. Eu acreditava que eles estavam ali e que eles tinham feito a parte deles para poder chegar até ali. E que eu era novata, estava chegando naquele momento, então eu tinha que respeitar, e eu respeitava, e isso me vinha de forma natural também, né? Total. E eu acreditava profundamente na hierarquia, e que bom que eu acreditei, porque assim eu tive humildade, né, para ouvir, para poder questionar, para poder pedir ajuda, para poder me interessar, para interagir, até já de igual para igual, mas sempre com aquela sensação de que eu estava sempre aprendendo ainda, né? Para mim foi muito importante. Essas coisas também são complicadas, porque a vida de ninguém se repete, né? Então eu fico pensando que se alguém sente algum tipo de similaridade com o meu discurso, se bate, remete a alguma coisa, ressoa de alguma forma, aí talvez seja importante ouvir o que eu tô falando. Mas é legal, desculpa te interromper, é legal, importante e é, assim, até emocionante isso que você falou sobre a hierarquia. Eu também sou fascinado pela hierarquia da dublagem e eu vejo que falta isso também, né, hoje em dia, pros novos também, esse respeito da hierarquia da dublagem, porque é isso, né? Que bom que você citou isso, que bom que foi a primeira coisa que você falou nesse respeito sobre quem estava lá, quem veio antes, e isso não só de conhecimento, mas também de ter a humildade de chegar lá e mesmo você talvez, eu sou um gênio aqui, já sei fazer isso. Claro que não, mas assim, ninguém chega já sabendo fazer. Mas se porventura você tem uma facilidade maior do que outras pessoas que começam e não tem, não importa, quem tá lá por um motivo, né? Então essa hierarquia é muito importante e muito legal você falar isso. E eu acho assim, sinceramente, sempre tem alguma coisa a aprender. Inclusive os novatos que chegam, você sabe que acabam ensinando pra gente também uma porção de coisas que a gente fala assim, deixa eu ficar antenada aqui, porque assim acaba sendo informações que podem te ajudar até com outras pessoas, né? Porque se tem um lugar onde a gente fica exposto, é na frente do microfone. Imagina. Super exposto. Quem vai na frente de um microfone tem que ter realmente, assim, coragem. Coragem. Porque se o diretor que estiver ali na sua frente, ele fez o percurso dele, se ele tem um passo a passo dentro dele que foi feito, ele vai saber ler exatamente o que você está fazendo ali, o que você está entregando, o que você está preparado para colocar no personagem que você foi escolhido para fazer. Então, todo mundo ensina e a gente aprende com todo mundo, entendeu? E ficou também o afeto, porque era impressionante o quanto todas aquelas pessoas acabavam dando pra gente um carinho. Era um outro tempo mesmo, viu? Olha, é impressionante. Eu sou privilegiada de ter participado daquele momento de lá e tá aqui até hoje, participando do momento de hoje também. Eu trouxe um exército de fanáticos até a nossa porta. E devemos lutar contra eles juntas. Falando agora sobre personagens, né? Eu tenho certeza que os fãs estão muito felizes por você, né? Tá aqui, claro, e também querendo saber essa questão da preferência, é sempre muito difícil, né? Claro que isso é uma questão muito simbólica, porque todo trabalho é um trabalho que você dedica, né? Claro que alguns explodem sucesso, uma Chiquinha, né? Game of Thrones, assim, tem toda uma questão que às vezes faz muito sucesso, e tem outros que você faz e acha que vai ser um sucesso e o público não foi pelo menos naquele momento ali o que a gente esperava. Isso é muito louco, né? Pensar, né? Como a cultura pop ela é dessa forma, né? Sabe que na medida que cada personagem que eu faço obriga a ir num lugar diferente de mim mesma, eu amo tudo que eu faço por isso. Irado. Quando eu sou uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, como graças a Deus o meu tá aqui, se Deus quiser, esse problema não vou ter, então aí de repente eu vou ali num lugar de dor e de dificuldade, eu tenho oportunidade de explorar, né? Quando eu sou uma advogada criminalista que está querendo condenar alguém que talvez até não tenha culpa, eu sou obrigada a enfrentar e a olhar aquela escuridão que pode ter naquele lugar, sabe? Que barato. Quando eu vou num lugar, quando eu vou fazer um personagem, a vilã, que é vilã porque ela gosta, que chega escovando, porque ela gosta.
Também vou num outro lugar de escuridão, porque é difícil dizer qual é a virtude que você tem e qual é o defeito que você tem. Eu costumo dizer que eu tenho todas as virtudes e eu tenho todos os defeitos. Eu vou iluminá-los na medida que me for possível, entendeu? Então é óbvio que eu, como ser humano, tô lá em constante lapidação e tô tentando o tempo inteiro mostrar e iluminar o meu melhor, mas nem sempre é possível. Esses personagens todos que eu faço, é claro que tem aqueles notórios, aqueles que acabam impactando muito mais, como você bem disse, a colega do seu amigo da camiseta aí, a Chiquinha. A Chiquinha, ela é, obviamente, um personagem icônico, ela acabou ficando num lugar que tá suspensa aí, né? Ela é um amor eterno para todo mundo que assistiu, provavelmente os que gostaram vão ficar velhinhos e vão se lembrar do Chaves e da Dona Neves. Pois é, meu papaizinho lindo, meu amor, e vai ficar todo mundo ainda lembrando de tudo isso com um carinho infinito e imenso. Para mim, me permitiu ser a garota perspicaz, a garota que sacaneava até um certo ponto, a inteligente, a que manipulava. Em alguns momentos também ela fazia a reflexão dela, ela também fazia uma autocrítica, ela conseguia ser boa. Então, assim, me permitiu ser uma pessoa plural, uma pessoa cheia de ambivalência, né? Mas uma pessoa ampla, uma pessoa com todas as possibilidades. Os personagens que eu faço hoje em dia, tantas mulheres mais adultas, né? Mulheres mais poderosas, sei lá, as Michelle Pfeiffer da vida, com toda aquela potência que ela tem, porque ela era uma atriz linda e fazia umas comédias antigamente, hoje em dia ela está se refinando de uma forma tal que ela está fazendo coisas cada vez melhores, então me dá uma oportunidade de também ir para um lugar diferente de mim, sabe? Hoje em dia nós temos um problema ligado à confidencialidade, né? A gente assina um contrato com o estúdio já que é de antemão para dizer que o que eu estou fazendo nesse exato momento ninguém pode saber. Mas, assim, a Michelle Pfeiffer e essas outras, Game of Thrones e, sei lá, Young Sheldon, que eu tenho um amor profundo por essa série também, adoro dublar a Mary. E você vê, são mulheres de várias idades, são mulheres diferentes entre elas, mas que permite realmente que eu vá para um lugar dentro de mim, me leva para explorar coisas minhas que eu talvez não tivesse oportunidade se elas não existissem na minha vida. Todas elas me dão muito, então são todos, realmente todos personagens favoritos. Muito legal. Talvez eu tenha sido egoísta, encarando da maneira errada. Você fez sua escolha. Agora é hora de celebrar. Você consegue linkar talvez o seu top 3 de personagens, assim? Você consegue, assim, aqueles personagens que baixam no seu coração e, ó, escolho esses 3. Não precisa nem ser na ordem pra não ser sacana. Vamos falar do momento mesmo. Eu acabei de fazer, né, o Quantum Mania lá com a Michelle Pfeiffer, que legal. Eu achei que ela tão bem. Legal. Eu acho que tá muito legal o percurso dela no filme, tá muito bacana. E eu fiz com muito carinho, eu gostei muito de fazer, foi muito legal mesmo. Espera um minuto. Está mandando sinal lá pro reino quântico? Desliga isso. Agora! Outra que também acabei de citar e que eu gosto muito de dublar, que é essa mãe também que eu adoro ser, é a Mary, né, do Young Sheldon, também um presente do Diego Lima pra mim, que eu adoro fazer e também me encanta muito. Então quer dizer que você não liga que seu neto jogue fora a vida dele pra vender algumas varas de pesca e tacos de beisebol? Tem coisas novas aí que eu tenho gostado. Eu adorei fazer a Violet do Bridgerton, por exemplo. Isso que eu ia perguntar. Adorei, porque ela tá num outro lugar ainda, né, mais distante, ela da mulher num certo sentido subserviente, né, sim, uma mulher de um outro tempo. Adorei também o presente da Flora Paulita, adoro. Maravilhosa. E, é uma graça. Então, assim, tem muita coisa bacana, né, mas aí é o que eu te disse, de repente a que fala sobre reforma de casa também tá me dando coisas lá que, na medida que eu vou gravando, eu vou entendendo e vou ficando encantada e vou me sentindo super prestigiada por estar fazendo aquele trabalho, né? Maravilhosa. Então, é legal. Pelo menos nisso ela acertou. Aqui diz que a Daphne é incomparável.
Ela chamou de o diamante raro da temporada. Ah, que adorável. Sandra, eu assim, de verdade, assim, eu fico muito feliz, muito honrado de ouvir tantas histórias suas, assim, com tanto carinho, apreço pela profissão. A gente percebe, assim, do lado de cá, como fã, a gente sente isso, que é diferente, assim, a relação. Então eu só queria mesmo te agradecer por você ter parado o seu tempo pra conversar aqui comigo, pra falar com os fãs de versão dublada. De verdade, assim, é até emocionante, assim, porque quando eu me recordo, assim, dos trabalhos, eu me recordo da sua dedicação, o seu amor à profissão, e eu chego aqui hoje, você reforça isso com tanta intensidade, com tanto carinho, apreço, admiração, o quanto isso é importante, impactou e trouxe e reverbera dia após dia no seu acordar. Isso é motivador e inspirador. Então, obrigado por tudo que você já fez, por tudo que você faz e tudo que você ainda fará com a profissão e com a vida. E obrigado por você ter aceitado o convite de participar da versão dublada. Eu te agradeço muito porque eu gosto da oportunidade de falar de dublagem, de falar dessa forma de dublagem. E eu torço muito para a dublagem, que cheguem na dublagem, tenha na dublagem, existam outras pessoas tão encantadas como eu com ela. Porque eu acho que a dublagem precisa. Eu acho que a dublagem é um setor que dá margem a muito tipo de interpretação. E então, assim, é uma pena que as pessoas não tenham coragem e não tenham paciência, às vezes, para esperar chegar o momento delas, porque esse momento acaba chegando de um jeito ou de outro. Infelizmente, hoje vivemos esses tempos, né, que é tudo muito veloz, tudo muito rápido, então faz com que todo mundo também pense, não, porque não, é assim mesmo, eu comecei ontem, quero hoje já fazer tudo que ela faz, que já faz 40 anos que ela faz, mas tudo bem. Então é só isso, gente. Então eu torço para que tenha, porque a gente precisa disso. E vou te falar uma coisa, eu assisti aquele filme Tudo no Mesmo Lugar, ao mesmo tempo, sabe, o que ganhou vários Oscars aí? Sim. Eu tava falando isso ontem, porque eu falei, você vê, qualquer que seja a dimensão do universo, o que nos salva é o amor. Perfeito. Então em qualquer dimensão da dublagem feita hoje em dia, Curitiba, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, interior, sei lá onde, comigo que tenho 40 anos de profissão, com outras pessoas que têm 20, com quem tem 30 aqui, com quem tem 10 ou com quem tem 5 ou com quem começou ontem, que o que nos salve seja o amor, porque Perfeito. É só ele que vai fazer com que a gente possa continuar existindo, porque senão a inteligência artificial, ela toma conta mesmo. Maravilhosa. Ai, obrigada, gente. Igor. Obrigada. Imagina. Deixa um like no vídeo, já deixa nos comentários uma mensagem carinhosa também pra Sandra, tenho certeza que ela vai adorar ler todos os comentários carinhosos. Segue as redes sociais de versão dublada dela também, estão na descrição todas elas, todos os links eu vou deixar na descrição. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Tamo junto sempre. Obrigado, Sarinho. Muito obrigado, viu, Sandra? Você é demais. Você é incrível, obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo, Beijo pra todo forte. mundo. Um beijo. Continuem assistindo filmes dublados bons e reclame quando tiver ruim. Perfeito. Escutem a Sandra, gente. E é isso, gente. Versão dublada. Fui!